pessoal, tudo bem? Professora Angélica chegando aqui, viu? Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá? Nós estamos aqui, né, mais uma vez, nosso último encontro, né, assim, nosso Vale Tudo. Agora é a hora, né, de você que está aí do outro lado, bater aquele papo legal comigo, né, do lado de cá, associando o conteúdo, entendendo que nós estamos em reta final de prova. A professora está até com o rosto inchado pra caramba, porque a gente chega assim, nessa reta final, a gente está com aquela ansiedade, né? Juntamente com você e do outro lado. Aí vem um monte de coisa, vem dor de cabeça, vem um monte de coisa aqui, né? Professora Angélica, eu olhei aqui agora, fui gravar, falei, gente, parece até que eu tô dormindo, que eu estava dormindo. Mas isso aqui são os olhos inchados, viu, gente? É muita ansiedade. Então, a ansiedade ataca o aluno, ataca o professor e assim a gente vai caminhando, viu? Pois é. E aí, o que acontece? Nós estamos aqui, então, nessa nossa reta final, nesse nosso bate-papo, nesse último bate-papo aqui, né? Onde nós vamos tratar de pontos importantes, diretos ali na nossa aprovação. Então, cuidado com o que a gente vai avaliar aqui hoje, tá? O que a professora Angélica vai trazer para você aqui hoje, porque hoje é hora de bater papo, é hora de sanar algumas dúvidas ali, não é assim? Puxar algumas particularidades. O que a professora Angélica fez? Vou colocar na tela para você. Eu trouxe nada mais, nada menos aqui, ó, que o conteúdo programático, para você poder prestar atenção direitinho, associar e a gente discutir os pontos principais de cada item, ok? Claro, né, tem coisa que a gente precisa colocar em questão, mas a maioria nós vamos conversar aqui agora. Então, vamos começar. Olha só, professora Angélica, tu colocou aí mais uma vez para você o edital na tela, né, o conteúdo programático no que diz respeito à língua portuguesa. E aí nós temos, no primeiro assunto, né, a gente tem aí adequação conceitual, pertinência, relevância e articulação dos argumentos, seleção vocabular, isso tudo está junto do que você visualizará aí logo pela frente, tá? E aí a gente para no estudo do texto, né? Porque nós temos aí questões objetivas sobre textos de conteúdo literário, ou, né, informativo, ou crônica, olha só. O que vai acontecer? Interpretação e compreensão de texto, não é assim? Pois é, nós temos aí interpretação e compreensão de texto. Nada mais, nada menos que você vai pegar o texto em questão e vai ter que compreender ou interpretar. Aí a professora Angélica fala com você uma coisa. Tem gente que pergunta para mim assim, professora, qual que é a diferença entre compreender um texto e interpretar um texto? A diferença é que quando você compreende, você volta ao texto e a resposta está na linha do texto, em determinada linha do texto. Quando você me faz o favor de interpretar um texto, você vai inferir, né, concluir daquele texto alguma coisa. Por isso as questões de interpretação são questões bem cabulosas.com, porque você tem que tentar compreender. E às vezes é ruim, por quê? Porque eu tenho uma interpretação, você corre risco de ter outra e vem a banca e, ó, caceta a gente com outra resposta. Então, assim, eu até digo, isso, sempre fui muito clara com relação a isso, que eu odeio corrigir interpretação de texto. Por quê? Porque eu tenho uma interpretação, você pode concordar comigo e a banca pode trazer um gabarito diferente. Aí você vem e fala assim, a pessoa tá ficando doida, né? Mas é interpretação de texto. Entendeu como é que é? Então, eu posso ter uma, você pode ter outra, a banca pode ter outra. Eu posso ter uma de acordo com a banca, a mesma interpretação que a banca teve, e você pode ter outra. Tá vendo como é que é? É complicado. O que você vai fazer? Vai pegar a sua prova lá? Não vai ficar sofrendo pelo texto no primeiro momento, não. Já vai direto na questão de número 1, veja o que está sendo trazido para você ali, que está sendo colocado para você ali. Se houver necessidade de você voltar ao texto, aí você volte ao texto, volta lá ao texto e faça o favor de quê? De responder a questão. Passa para a questão de número 2. Na questão de número 1, você não precisou voltar ao texto, corre para a questão de número 2. Beleza. Leu o enunciado da questão de número 2, Li, professora, conseguiu visualizar a resposta sem voltar ao texto? Consegui. Beleza, mete o pau e vai resolver aquilo ali. Agora, se chegou na terceira questão, você precisou voltar ao texto, aí sim. Aí vai lá, volta ao texto, faça a leitura do texto, entendeu? Para poder resolver a questão de número 3. E assim a gente dá sequência.
Beleza? Por que eu falo isso com você? Porque às vezes você vai ficar perdendo muito tempo logo de imediato lendo o texto e não há tanta necessidade disso logo no início. Por que eu falo isso também? Porque a gente tem aí do outro lado, vocês, né? Tem gente que já fez PMMG algumas vezes, tem gente que é a primeira vez que vai fazer esse concurso, tem gente que já fez outro concurso, né? Está fazendo PMMG agora, mas já tem o vínculo com o concurso público. Tem gente que é a primeira vez. E tem gente que nunca fez um concurso na vida e vai fazer PMMG agora. Então, quer dizer, o que você tem que fazer? Prestar atenção. Não é assim? Toda observação é de grande valia para você. Por isso, nós estamos aqui num bate-papo final. Na verdade, a professora Angélica chegou aqui para conversar com você nesse nosso bate-papo de última hora. Né? Sim, muito importante até esse nosso bate-papo de última hora. Aí, você já sabe o que você vai fazer, né? Beleza. Compreendeu, interpretou ali, visualizou, beleza. Precisou voltar ao texto? Não, então responde. Passa para a próxima. Precisou voltar ao texto? Aí sim, aí agora você volta. Entendeu? Beleza, vamos continuar. Tipologia textual e gêneros textuais. O que você precisa visualizar aqui? Levar para a sua prova as características de cada tipologia, tá? As características de cada tipologia, porque os gêneros são os exemplos que você tem em prova, né? Você está diante de exemplos em prova. Então, você precisa levar para a prova o quê? A tipologia. Ah, qual é o gênero que vai vir na minha prova? Não sei. Às vezes pode vir, né, uma crônica, às vezes pode vir um conto, às vezes pode vir uma bula de remédio, às vezes pode vir vários exemplos ali, vários gêneros. Mas dentro daquele gênero você vai conseguir identificar o quê? A tipologia de cada um. Tá vendo? A tipologia ali associar. Então, quando a gente tem aqui, olha, tipologia e gêneros textuais, a gente precisa lembrar o seguinte. Existem 4 tipologias básicas, né? A tipologia da injunção, o tipo de texto injuntivo, narrativo, descritivo, dissertativo, tá? E aí é muito importante você associar em prova que... Qual é a característica do texto injuntivo? Ah, é a presença dos verbos no imperativo, tá vendo? Qual que é a característica da tipologia da narração? Os elementos da narrativa. Qual é a característica ali do texto descritivo? É a principal característica, a presença dos verbos no presente ou no passado. Olha só, tá vendo? No futuro não tem ali, não existe verbo no futuro na descrição. Qual que é a característica da dissertação? É aquela coisa, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. É a abordagem ali imparcial, né, dos argumentos. Tá vendo? Então, é isso que você vai levar para a sua prova. Isso é importante para você, porque a questão de interpretação de texto, a gente precisa saber que tipologia está junto com interpretação de texto. Pode vir ali buscando um fragmento do texto e dizer para você que aquele fragmento faz parte de tal tipologia devido ao seguinte aspecto, né? Ao fato de que, devido a quê? Aí lá na alternativa está explicando a tipologia. Tá vendo? Por que a narração? Porque há a presença dos elementos da narrativa, né? Personagem, enredo, tempo, espaço e assim vai. Ah, faz parte da tipologia da descrição porque tem isso, isso e isso aqui. Então, é associar. A gente não pode perder o fim da meada de jeito nenhum. Beleza? Vamos lá então, mais uma. Olha só, ortografia. Nós temos 3 situações de prova no quesito ortografia para a gente poder associar. A gente tem 3 situações de prova. A primeira situação de prova no quesito ortografia é a escrita correta das palavras, tá? Isso aí você pode preparar porque corre um sério risco de acontecer. Tudo que a professora já está conversando com você aqui hoje é aquilo que realmente pode ser visto na sua prova, que o CRS já trouxe, né, assim, em provas anteriores. Então, não somente para a polícia militar, para o cargo de soldado, mas em concursos internos também. Então, o que acontece? Olha só, quando nós temos aí, né, escrita correta das palavras, vai rezar 10 Ave Maria, vai rezar 10 Pai Nosso, vai fazer sua oração de Papai do Céu, me abençoa, que é 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria e vão embora. Vai fazer oração independente da sua religião e vai meter o pau. Sabe por quê? Porque se até hoje, né, a gente lida com um campo vocabular na língua portuguesa gigantesco, né, um campo gigantesco aí de palavras na língua portuguesa.
Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pedir para o Papai do Céu para abençoar. Porque se chegar lá na prova, você tem, nossa, será que eu escrevo com S ou com 2 S? Meu Deus do céu. Será que é com CH ou com X? Misericórdia, será que é com S, com XC ou XC cedilha? Meu Deus, o que eu vou fazer? Vai orar, vai rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Se você não lembrar, para depois marcar a alternativa correta. Tá vendo? Por que eu falo isso com você? Por causa do campo da bagagem conceitual. Se você está diante de uma questão de avaliar a palavra escrita corretamente e ali não entra a acentuação gráfica, né, que geralmente costuma ter ali ortografia e acentuação gráfica junto, né, numa mesma questão, se não tiver nada de acento para você avaliar isso aí é pedir para o Papai do Céu para abençoar mesmo, não tem outro recurso não, tá? E a segunda situação desse campo ortografia é o quê? É o uso dos porquês. O uso dos porquês é algo que o CRS adora cobrar. Olha só que delícia. É isso aí. O uso dos porquês é algo que a banca examinadora ama cobrar. E como nós estamos aqui diante de apostas, aquilo que nós imaginamos que vai acontecer na prova, então, a gente precisa saber pelo menos os 4 porquês básicos de prova, né? Porquê separado sem acento, no início de frase interrogativa. Porquê separado com acento, geralmente no final de frase interrogativa. Porquê junto sem acento, em frase declarativa, com valor de uma conjunção explicativa ou uma conjunção causal. O porquê junto com acento agora, né? Ele é usado também ali em frase declarativa, mas ele tem função de um substantivo. Antes dele vai aparecer um artigo. Então, nós temos essas situações acontecendo dos porquês básicos para a gente poder conseguir gabaritar a nossa prova, beleza? Pois é. Agora, claro que as regras não se encerram por aí. Na verdade, nós temos particularidades de prova, mas eu acredito que nessa hora aí você já esteja sabendo isso tudo, tá? Ok. Outra coisa que pode ser cobrado do quesito ortografia são as palavras homônimas e parônimas, tá? E aí essa nomenclatura, né? Homônimas, parônimas. Parônimas é tudo parecido, amém, ficou fácil. Mas o que é palavras, o que são palavras homônimas? Primeira coisa, quando te der, né? E se te der uma questão de palavras homônimas em prova, o que você vai ter que associar? Você vai ter que ver se há alguma coisa de igual nelas, porque elas são homônimas. Para que sejam homônimas, tem que acontecer alguma coisa de igual nelas. Ou elas têm a pronúncia igual, ou elas têm a escrita igual, ou elas têm tudo igual. Tá vendo como é que é? Ou temos pronúncia, ou temos escrita, ou temos tudo igual. Beleza? Então, nós temos palavras homônimas. Se tudo naquela palavrinha for diferente, pronúncia diferente, escrita diferente, né? Tudo for diferente ali, as palavras são consideradas parônimas. Então, se elas são homônimas, alguma coisa elas têm que ter de igual. Ou às vezes é só a pronúncia, ou às vezes nas palavras homônimas. Ou às vezes é só a pronúncia, ou às vezes é só a escrita, ou às vezes é tudo igual. Amém, se for tudo igual. Né? Assim para facilitar para a gente. Não é verdade? Vamos seguindo agora. Pontuação, né? A acentuação gráfica. Beleza. Na acentuação, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, né? A gente tem um contexto de regras aí muito bacana no quesito acentuação. E eu do lado de cá espero que você do outro lado, claro, já saiba aí as regras, né? Já tem tudo afiadinho aí já na ponta da língua, não é verdade? Só que dentro da acentuação, a professora já quer te alertar com relação a algumas coisas, algumas particularidades para você não errar em prova, em situação de prova. Primeira coisa, palavra monossílaba não é a mesma coisa que palavra oxítona no campo de regra de acentuação, tá? Por quê? Porque a questão da prova pode falar assim para você, pode trazer para você poder marcar a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma razão. O CRS traz isso pra gente, já trouxe isso pra gente em provas, né? Marcar a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pela mesma razão. Então, você vai lá e vê um café, um pajé e você vê um pé. Aí você pensa assim, o finalzinho ali, né? Os finaizinhos ali, todos são iguais. Tudo igual, olha, café, pajé, pé, e vai embora e fala que é tudo pela mesma razão.
Não é tudo pela mesma razão. Não estão todas as palavras acentuadas aqui por uma mesma razão. Por quê? Pé é monossílaba. E a regra da acentuação da monossílaba é uma, que difere da regra da acentuação de café e pajé, que são o quê? Oxítonas, olha só. Então, monossílaba é uma regra. Oxítona, paroxítona, proparoxítona é outra regra. Estamos diante de outras situações. Para que a palavra seja oxítona, paroxítona ou proparoxítona, ela precisa possuir mais de uma sílaba, diferente da monossílaba que só possui uma. Tá vendo? Então já é um descarte aí em prova. Eu falo isso pra você por quê? Porque lá na hora da prova você vai estar com o psicológico lá na PQP, não é verdade? A gente sabe que a gente fica numa turbulência. A professora Jérica não tá aqui, nem vou fazer prova. Olha só, olha como eu estou, nem vou fazer prova, mas só de saber que quase que 50% da prova consta a minha disciplina, a minha preocupação com a sua aprovação é tão grande que olha como a gente se encontra. Tá vendo como é que é? Pois é, não é brincadeira não. Aí você pensa o seu psicológico no dia da prova e o meu psicológico aqui tentando entender o que está rolando lá na prova, não é assim? Para poder te auxiliar de forma bem prática e bem objetiva depois. Entende? Pois é, não é brincadeira não é fácil não. Tá vendo como é que é? Não é fácil, viu? Agora, temos outras situações também, ainda no campo da acentuação gráfica, que vale muito a pena a professora Angélica ressaltar com você. Olha só, né? Aí a acentuação gráfica, nós estamos bem aí no item 1.7 ainda. Olha só o que acontece aqui nesse quesito da acentuação gráfica. Cuidado com o plural, porque envolve a acentuação gráfica e também envolve concordância. Cuidado com as formas do plural, dos verbos ler, crer, dar e ver. No plural, um desses quatro aqui tem que vir com dois es, né? Só que não tem acento circunflexo mais. Então, é leem, creem, deem e veem, tá vendo? Ler, crer, dar e ver. No plural, dois es, só que não tem acento circunflexo mais. Isso é novo acordo ortográfico, que não é novo mais de jeito nenhum, né? Pois é. Além disso, nós temos uma regra particular dos verbos ter e vir. Olha só. O ter e o vir, no plural, em contrapartida com ler, crer, dar e ver, esses dois bonitinhos, ter e vir, no plural, eles têm que ficar com um e só e receber o acento circunflexo. Então, isso é uma particularidade, tanto da acentuação gráfica, quanto de questão de concordância também, beleza? E outra coisa para acrescentar, os verbos que derivam de ter e vir é de voltar, tá? Não é de ver, não. Os verbos que derivam de ter e vir, no singular, os que derivam no singular tem que ter acento agudo e no plural tem que ter acento circunflexo. Vamos memorizar isso e vamos caminhar agora, porque o próximo item é pontuação. Beleza, o que você vai me falar da pontuação? O que você vai levar para sua prova aí na pontuação, que a professora Angélica aposta? Primeiramente, uma questão de vírgula. Aí você fala comigo assim, professor, por que uma questão de vírgula, né? Pelo seguinte, a vírgula é o principal, olha só, a vírgula é o principal sinal de pontuação para sua prova. Primeira coisa, porque ela possui o maior número de regras. Olha só, primeira situação, né? Porque tem o maior número de regras. E segundo, que é trabalhado todo um campo gramatical em cima da pontuação. A pontuação ela é vista na figura de linguagem, para omitir uma palavrinha, né, assim, que já foi dita anteriormente, ou que facilmente a gente identifica às vezes ali. Então, olha, ela é vista nas figuras de linguagem, ela é vista em várias situações, para poder ser trocada por um conectivo, tá vendo? Um conectivo que pode ser colocado no lugar da vírgula, né, sem que há perda, sem haver perda de sentido. Então, olha a quantidade de coisas, né? A gente tem vários itens são trabalhados aí, atrelados ao uso da vírgula dentro do campo gramatical, né? Desculpe-me, dentro do campo gramatical da língua portuguesa. Então, eu aposto muito em uma questão do uso da vírgula. Não é à toa que ela possui o maior número de regras, a vírgula, não é assim? Agora, outra aposta da prof também é a substituição de um sinal de pontuação por outro sem que haja perda de sentido, tá? Isso pode acontecer também. Exemplo,
tá? Exemplo para você poder visualizar, exemplo para você poder entender. Olha só o que acontece aqui. Nesse campo de substituição de um sinal por outro sem que haja perda de sentido, olha só, neste campo aí, preste atenção, vírgulas, isola o quê? Principalmente, aposto, as vírgulas. Qual é o sinal de pontuação que pode ser substituído pela vírgula? A vírgula pode substituir ali, né? Ser substituída por ele, sem que haja perda de sentido. Travessões. Olha um exemplo de prova, tá vendo? Onde a vírgula pode ser substituída por travessões sem que acontecesse perda de sentido. Olha o ponto e vírgula, indica uma pausa um pouco mais longa que a vírgula. Sabe por qual sinal de pontuação ele pode ser substituído? Pelo ponto final. Porque o ponto final é uma pausa longa. Então, e vai acontecer ali também, claro, haverá uma modificaçãozinha na estrutura, porque depois do ponto final tem que acontecer letra maiúscula, não é assim? Às vezes depois do ponto e vírgula não necessariamente acontece, mas nós temos ali o quê? Uma substituição e não houve perda de sentido. Tá vendo que delícia da gente poder associar? Amém por isso. Mais uma observação bacana aí, né? Mais um item aí, estrutura e formação das palavras. Vamos lá. O que vocês acham? Vamos brincar assim. O que vocês acham que pode acontecer dentro do campo de estrutura e formação das palavras na nossa prova? O que a gente pode entender que vai acontecer? A maior possibilidade, caso de derivação, caso de composição. As maiores possibilidades, porque questões do CRS tratam isoladamente essas duas coisas, derivação e composição, tá? Professora, mas se vier outra coisa lá pedindo para você identificar um prefixo, um sufixo, um radical, uma vogal temática, amém, são coisas fáceis, mas mistura-se tudo, o CRS adora misturar tudo. Entendeu? Derivação com composição te fazer ficar perturbado. Mas você já sabe o que pode acontecer, então você já vai mais bem preparado. Não é verdade? A gente vem comentando sobre isso, né? A gente vem trabalhando sobre isso. Quando a professora Angélica tratou com você de estrutura e formação das palavras aqui no nosso canal, em um dos nossos encontros, a gente conversou sobre isso. A gente conversou que poderia acontecer a posse de prova, caso de derivação e caso de composição. Beleza, vamos relembrar? Porque nós temos derivação prefixal, sufixal, parassíntese ou parassintética, né? Derivação prefixal e sufixal junto, também conhecida como prefixação e sufixação. Derivação imprópria, derivação regressiva ou deverbal, não é assim? Quais são as mais cabulosas que nós temos que prestar atenção aqui nesse campo das derivações? A parassintética, também considerada parassíntese, e a prefixal e sufixal junto. Olha só. Por quê? Porque nessas duas derivações nós vamos visualizar do lado ali, acrescentado ali a palavra primitiva ou ao radical ao mesmo tempo, o quê? Prefixo e sufixo. Tanto na parassintética, parassíntese, quanto na prefixação e sufixação junto, tá? Nós vamos ter aí o quê? As duas estruturas, prefixo e sufixo, acrescentados ao mesmo tempo à palavra base, né? Ou ao radical ali. E aí, o que é que acontece? Qual que é a diferença entre as duas? Na parassíntese, você tira o prefixo, pega a palavra base e lê com o sufixo junto, só a palavra base e o sufixo, você vai ver que não tem sentido. Aí você volta com o prefixo, tira o sufixo, pega a palavra base e lê, prefixo mais a palavra base. Não teve sentido, tá vendo? Quando você tira uma estrutura, depois você tira a outra, não tem sentido ali. Precisa dar as duas ao mesmo tempo. Isso é parassíntese. Prefixação e sufixação, você vai tirar uma, vai fazer leitura, o negócio vai ter sentido. Aí você volta com ela e tira a outra, faz leitura, o negócio tem sentido, tá vendo? Então a diferença aí é o sentido em se colocar as duas estruturas, como é que fica, tá vendo? Prefixo e sufixo, cuidado com isso em prova, beleza? Casos de composição, a gente sabe, né? A palavra derivada, ela está sendo derivada. A palavra composta, ela está sendo criada. Eu vou pegar várias palavras ali primitivas, vou determinar ali uma nova palavra. Eu componho, eu não derivo, eu componho, eu formo uma nova palavra. E existe ali, claro, a composição por justaposição e a composição por aglutinação. Justaposição, vamos juntar, ninguém vai perder nada. Às vezes não ganha nada, às vezes ganha alguma coisa. Mas perder ninguém perde, isso é justaposição. Aglutinação, alguém vai perder alguma coisa na hora de juntar. Entendeu? Beleza, então tá ótimo. Cuidado, tá?
Porque, às vezes, o CRS pode trazer para você, simplesmente no enunciado, te pedindo um caso de composição. Não disse que tipo de composição que é. Então, você pode ter justaposição e aglutinação na mesma alternativa. Só pediu composição. Se pedir só derivação, você vai ver todos os casos de derivação que acontecem ali. Não determinou uma derivação específica. O CRS fez isso já em provas. Ele pediu no sentido genérico, derivação, e pediu também já em outra prova, no sentido genérico, composição, e teve outra prova que ele pediu direto derivação imprópria. Ele já foi direto na nomenclatura. Tá vendo como é que é? Ele já foi direto numa derivação deverbal, olha só, ou regressiva. Tá vendo? Então, pode ser atribuída a várias situações aí, ok? Serem atribuídas, né? Várias situações. Beleza. Classes de palavras agora. Misericórdia, como diz o outro, não é assim? A professora Angélica, que você sabe aí do outro lado, nós temos 10 classes gramaticais. 10 classes de palavras. Mas eu quero conversar com você e eu vou conversar com você aqui rapidinho sobre 5, tá? 5 classes gramaticais. Vou começar a conversar com você pelo pronome. Primeira coisa, ó, cuidado, tá? Você vai levar para a sua prova, nesse campo pronome, porque a gente tem a questão da classificação dos pronomes, não é assim? Nós temos 6, 7 classificações de pronome aí, né? Pronome pessoal, pronome de tratamento, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome interrogativo, pronome relativo. 7 classificações. Angélica, misericórdia, professor, o que eu vou fazer? O que eu vou levar para a prova nesse último momento? Pronome relativo. É a primeira situação que você tem que levar para a prova. Primeira. Eu aposto, em primeiro lugar, né, vamos escalonar, em primeiro lugar no pronome relativo, segundo lugar aí um pronome pessoal, entendeu? Mas assim, claro que pode acontecer qualquer pronome, né? Mas em relação às provas anteriores, ó, quem já viu no CRS, o pronome relativo é uma bomba, né? Assim, então vamos sofrer por essa bomba aí, não é verdade? Então, levar pronome relativo para a prova. Entender que toda vez que eu tenho pronome relativo, preste atenção, antes dele tem que ter algo que não é substantivo. Desculpe-me, que não é verbo, tá? Desculpe-me. Olha só, toda vez, o negócio já tá lá na frente, eu tô até falando outra coisa. O que acontece aqui? Toda vez que você tem um pronome relativo, o termo antecedente não pode ser um verbo. De jeito nenhum, tá? Por quê? Porque se houver um verbo, a palavra que você está visualizando ali, principalmente no caso do que, né? Que o que pode ser pronome, pode ser conjunção. Então, principalmente no que. E atendem-se porque é o que provavelmente vai cair lá para você, para te prejudicar. Então, o que acontece com o que? Olha só. Se ele for pronome relativo, antes dele tem que ter algo que não é verbo. Por quê? Porque se houver um verbo e houver a palavra que, essa palavra que tem que ser uma conjunção e não um pronome relativo. Tá vendo como é que é? Pois é, detalhe, pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva, explicativa ou restritiva. Não esqueça isso. Combinou? Outra situação que o CRS pode trazer dentro do pronome, colocação pronominal. Cuidado, tá? Com as colocações pronominais em locuções verbais ou tempo composto. Cuidado com isso, porque você aplicar uma colocação pronominal em uma palavrinha só ali denotando o verbo, é mamão com açúcar, né? Ah, se não veio o termo atrativo e o verbo está no presente ou no pretérito, ênclise, né? Pronome depois do verbo. Se não veio o termo atrativo antes do verbo e o verbo se encontra no futuro, mesóclise. Se veio o termo atrativo antes do verbo, o verbo pode estar em qualquer tempo que você vai jogar o pronome para antes do verbo também, fazendo próclise. Mas e se acontecer uma locução verbal? Né? E é isso aí que você vai correr e avaliar antes de você fazer sua prova ainda, porque você precisa levar para a prova, para essa prova que você vai fazer, para garantir a sua aprovação, o quê? A posição do pronome oblíquo em locuções verbais. Onde é facultativo, quando não é, isso que você vai levar para sua prova. Beleza? Amém, tá? Ótimo. Agora vamos falar do verbo. Vamos comentar sobre o verbo. No verbo nós temos duas situações de prova mais importantes, tá? Tempos e modos verbais e vozes verbais. Tempos e modos verbais. O que você vai fazer para você ganhar tempo na questão? Viu o verbo destacado lá no enunciado? Você vai pegar aquele verbo que com certeza não estará na primeira pessoa do singular,
eu, porque se tiver muito mamão com açúcar, não é assim? Não estará na primeira pessoa do singular. Você vai pegar aquele verbo do enunciado destacado e vai voltá-lo para a primeira pessoa do singular, eu. E vai tentar lembrar a terminação lá do verbo nessa primeira pessoa do singular, eu, e tentar lembrar o tempo, porque a professora Angélica já te deu o macete, já te deu a dica da tabelinha da primeira pessoa, eu, de cada tempo. Então, você pega o verbo que está destacado, volta para a primeira pessoa, eu. E aí você lembra como o verbo está, olha como o verbo está terminando lá nessa primeira pessoa, eu, e tenta lembrar o tempo verbal. Porque o tempo que deu lá na primeira pessoa, eu, é o tempo do verbo aplicado na questão da prova. Tá vendo? É muito mais fácil, por isso que eu falei várias vezes, para você memorizar a tabelinha das primeiras pessoas, né? Assim, da primeira pessoa de cada tempo, para você não errar em situação de prova, ok? Beleza. Agora, se cair lá, tem vozes verbais, professora Angélica, o que eu vou fazer? Se cair vozes verbais, vai lembrar, ué. O verbo, quando ele está na voz ativa, ele pratica uma ação. Quando ele está na voz passiva, ele recebe, ele sofre uma ação. Existem duas vozes passivas, né? Existe a voz passiva analítica e existe a voz passiva sintética. A mais complicada é a passiva sintética. Por quê? Porque você vai ver um verbo mais o se, só que depois do se, para que você tenha passiva sintética, olha só, para que você tenha passiva sintética, depois do se não pode acontecer nem preposição, nem advérbio. Tá vendo como é que é? Por quê? Porque se acontecer, esse verbo mais o se que você tá vendo aí, não é passiva sintética, e sim sujeito indeterminado. Tá vendo como é que é? Pois é, a banca pode trocar a nomenclatura também. Na voz passiva sintética, ao invés de pedir voz passiva sintética, ela pode te pedir pronome apassivador, partícula passivadora. Esse se, que se encontrou ali na voz passiva sintética, ele é um pronome passivador, ele é uma partícula passivadora. Então, às vezes, a banca pode não cobrar passiva sintética, porque você já sabe como ela acontece, né, na pegadinha da prova, e te cobra só o nome do pronome se que aconteceu ali, dentro da voz passiva sintética. Pronome passivador, partícula passivadora. Beleza? Então, tá bom, amém. Próxima situação aí é a conjunção. Próxima classe que a professora Angélica quer dizer para você. Conjunção, preposição e advérbio. Escute. Escuta a professora Angélica aqui. Conjunção é uma aposta frenética, assim como pronome e verbo na sua prova. Por quê? Porque ele pode ser cobrado dentro da classe de palavras e pode ser cobrado também no período composto. Olha só, nas orações. 2 em 1. Tá vendo como é que é? Pois é. Cuidado. Conjunção, preposição, precisa de água, né? E advérbios são classes que determinam semântica. São classes que serão trabalhadas semântica nelas. Olha só, sentido nelas. Então, preste muita atenção que, além da classificação, principalmente das conjunções que você vai levar para a sua prova, a classificação das conjunções, classificação das preposições, a classificação dos advérbios, né? Você tem que entender a relação semântica de cada uma. Por quê? De cada classificação. Por quê? Porque é relação semântica que o CRS vai trazer em prova para você. Combinado? Então, beleza. Se não sabe o que é uma conjunção, misericórdia, né? Nessa altura do campeonato. A preposição, o advérbio, são de Jesus tem poder. Não é verdade? Então, vamos caminhar. Olha só. Próximo item aí agora, né? Nós temos aí o quê? Os termos da oração. Frase, oração e período. A gente sabe que frase é um enunciado que geralmente, né, dentro dele ali, não acontece um verbo. Se acontecer um verbo na frase, ela deve ser chamada de oração, tá? Porque a oração, né, o verbo é a base da oração, tá? E a oração, ela forma um período simples ou um período composto. Então, quando nós estudamos os termos da oração, nós estamos diante de um período simples, aquele em que dentro dele, um enunciado, em que dentro dele só acontece uma única ação. Tem algumas particularidades de prova, né? A primeira particularidade de prova dos termos da oração é, lá nos essenciais, a diferença no sujeito, oculto, indeterminado e inexistente. Você já sabe, né? Sujeito oculto, ele brinca de pique-esconde com você escondido atrás do verbo. Só que você não pode achar escondido atrás do verbo o pronome eles. Porque se você achar escondido atrás do verbo o pronome eles, você está diante do sujeito indeterminado. De um dos casos do sujeito indeterminado. O outro caso do sujeito indeterminado é ter verbo mais o se e depois do se acontecer a preposição
ou o advérbio. Detalhe, esse verbo mais o si, quando faz sujeito indeterminado, o verbo tem que estar obrigatoriamente no singular em razão da concordância. Tá vendo? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Não tem sujeito ali de jeito nenhum, não é verdade? O que vai acontecer? Não há sujeito ali de forma alguma. Tá vendo como é que é? Pois é. Você vai visualizar verbo haver no sentido de existir. Você vai visualizar verbos ser, fazer, passar, estar com um advérbio logo do lado dele, ou uma expressão adverbial, uma circunstância. Você vai ver os verbos que exprimem fenômenos da natureza no sentido real. Olha só, e você vai ver o verbo bastar ou chegar com preposição depois dele, indicando ordem. São as ocorrências de quê? De um sujeito inexistente, de um sujeito que não acontece na oração, ou seja, de uma oração sem sujeito. Tá vendo? Pois é. Aí temos outra coisa também. A gente tem os termos, né, integrantes, termos acessórios. Você precisa levar para sua prova, tomar muito cuidado. A diferença entre o objeto indireto e o complemento nominal, porque os dois são termos que têm que vir introduzidos por preposições, mas o objeto indireto completa um verbo e o complemento nominal completa um nome. Olha só que delícia de ver, tá vendo? Pois é, a gente tem que prestar atenção em tudo isso aí, né? A diferença entre o complemento nominal, professora Angélica, e o adjunto adnominal. Geralmente, o adjunto adnominal, geralmente, ele aparece após um substantivo concreto, e o complemento nominal geralmente aparece após um adjetivo ou um advérbio. Olha só, sabendo que o complemento nominal é um termo integrante e o adjunto adnominal é um termo acessório, você também pode, lá no contexto também, tirar aquela expressão que está destacada com preposição, né? E se até o substantivo que veio antes dela ali, o contexto tiver sentido completo, aquele termo destacado com preposição que você está vendo é um adjunto adnominal. Não um complemento, porque o adjunto adnominal ele não faz falta e o complemento nominal faz falta dentro do contexto. Tá vendo como é que é? Uma série de coisas que a gente tem que associar, não é assim? Pois é. E aí, a gente continua, né? A professora Angélica continua tratando com você aí agora do quê? Agora nós vamos falar sobre o quê? Sobre o período composto. Olha só, período composto aí é outra situação de prova para você que está aí do outro lado. Aí no período composto, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar as orações. Não é assim? Principalmente as subordinadas. Porque as coordenadas, mamão com açúcar, né? Você já está tudo tudo on aí já, né, para sua prova. Mas as orações subordinadas trazem particularidades. Por exemplo, a subordinada substantiva, como é que você identifica ela? Você já sabe. Você vai trocar a expressão, a oração destacada pela palavra isso, né? E depois você vem lendo a oração principal mais a palavra isso e viu que teve sentido. Você está diante de uma subordinada substantiva. Aí você vai sofrer pelas classificações. Ora, detalhe, a oração subordinada substantiva tem que ter como termo que introduz o quê? Conjunção integrante, tá? Pois é. Agora, a oração subordinada adjetiva, ela tem como termo que a introduz o quê? Um pronome relativo. Olha só, a oração subordinada adjetiva, porque ela exprime o quê? Uma característica, né? Uma qualidade. Ela tem a função, a oração subordinada adjetiva, ela tem a função de adjunto adnominal. Olha só, né? Por quê? Porque ela está acompanhando, né? Qualificando um termo que se encontrou dentro da oração principal. E ela tem que vir introduzida por algo que é o quê? Pronome relativo. Tá vendo como é que é? Pois é, a oração subordinada adverbial, ela exprime circunstância, né? Você tem que lembrar as conjunções subordinativas tirando a integrante da jogada, né? Porque a integrante aparece lá na substantiva. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não tem jeito, a gente tem que associar direitinho pra gente não errar, beleza? Ótimo. Vamos aí, então, a mais um termo agora. Nós temos o quê? A concordância. A função sintática do pronome relativo. Vamos falar sobre isso rapidinho aqui? Essa função sintática do pronome relativo. Olha o que você vai fazer lá na prova. Não tem segredo na função sintática. Por quê? Quando a gente fala de função sintática de pronome relativo, a gente tem o seguinte, a maior possibilidade de se analisar, tá, de uma questão do CRS trazer para você a função sintática do pronome relativo é com relação à palavra que. Porque a gente sabe que ela pode ser, né, a palavra que, no campo dos pronomes relativos, é a palavra que mais possui, olha só, é a palavra que mais possui função sintática.
Tem função de sujeito, tem função de objeto direto, tem função de tanta coisa, de objeto indireto, e assim vai. Tem várias funções, tá? A palavra que, ela possui várias funções sintáticas. Então, o que você vai fazer para resumo de obra? Olha só, o que você vai fazer? Você vai pegar o que, a palavra que está ali, né, que é o pronome relativo, para você poder saber a função sintática dele. No caso, eu aposto, tá? No que, entendeu? No que aí, na função sintática do pronome relativo que, apesar de que nós temos funções sintáticas de todos os pronomes relativos, como eu já disse aqui, a minha aposta é com relação ao que, né? Mais particularmente falando aí. O que você vai fazer com essa função sintática do pronome relativo? Para você saber a função sintática. Você vai, principalmente no caso do que ou do quem, né? Tem mais regras aí. O que, principalmente. Você vai pegar o que está depois dele e montar a pergunta correta, porque a resposta àquela perguntinha ali que você vai fazer com tudo o que está depois do que ali, a resposta é a palavrinha que se encontra antes da palavra que. Antes do que. Então, você vai ver uma palavra antes do que, vai ver o que como pronome relativo e vai ter coisas depois dele. Você tem que saber pegar o que está depois do que, saber montar a perguntinha, porque a resposta está na palavra que vem antes do que. Então, se você errar na pergunta aqui, você erra na resposta. Foi muito engraçado que até eu, outro dia, confundi a pergunta, porque houve um sujeito oculto no que estava depois do que ali, houve um sujeito oculto. E aí eu não prestei atenção no sujeito oculto e fiz a pergunta totalmente errada, né? Para a respostinha, para a palavrinha que aconteceu antes ali do que. Então, se você não souber, depois eu fui corrigir rapidamente, né? Pedir desculpa, galera, corrigir ali por quê? Porque houve um sujeito oculto depois do que ali, quando eu montei a perguntinha. Então, aí não dava para eu fazer a pergunta que eu fiz, eu tinha que ter montado uma outra pergunta. Então, olha o que você vai fazer para saber a função sintática do pronome relativo. Você vai pegar o que está depois do pronome relativo, observar o contextinho ali. Por quê? Porque é dele que vai partir a pergunta, em que a resposta é a palavra que aconteceu antes do que. Olha só. Então, se você não souber fazer a pergunta correta, você vai errar a função sintática do pronome relativo. Porque a função sintática a resposta correta, a função sintática acontecerá na palavrinha que está antes do que. Só que o que acontece? Você vai ter que observar. A resposta que ali, aquela palavrinha ali, funcionou como função sintática, a resposta que você teve ali na palavrinha antes do que é a mesma função sintática do que. Tá vendo como é que é? Então, treine isso ainda antes da prova, mais um pouquinho, que dá tempo, tá? Dá tempo para você não errar. Viu que isso aí é bomba de prova mesmo, literalmente, tá? Amém. Vamos continuar. Emprego de nomes e pronomes a gente já falou, porque foi todas as classes gramaticais ali que você visualizou, que você estudou. Tempos e modos verbais nós já falamos, agora nós vamos para a regência. Presta atenção rapidão aqui comigo, olha. O que é a regência? Há duas regências, né? Regência nominal e regência verbal. A professora Angélica aposta muito em uma questão de regência verbal na sua prova. Por quê? Por que eu falo isso? Porque na regência verbal você vai avaliar o verbo, a transitividade do verbo. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, olha só. Observar o que aconteceu depois do verbo, se está de acordo com ele. Então, basicamente, você tem que prestar atenção em quê? Tem várias situações de regência, né? Tem verbo que nunca vai mudar a regência dele. Tem verbo que muda a regência dele, porque tem pronome oblíquo acontecendo dentro do contexto. Por exemplo, é o caso do esquecer, do lembrar. Olha só. Por exemplo, lembrei você. Por que é lembrei você? Porque não houve pronome oblíquo me para eu falar lembrei-me de você. Tá vendo? Então, o verbo lembrar ou esquecer pode ser transitivo direto, se não tiver pronome oblíquo dentro do contexto, né, exigindo um objeto direto ali. E ele vai ser transitivo indireto, exigindo preposição no complemento, quando tem um pronome oblíquo rodeando o contexto. Esqueci-me de você. Tá vendo? Tem isso aí acontecendo. Tem verbos que vai mudar a regência, porque muda o sentido. E essa é a pior parte, infelizmente, porque vai exigir de você que está aí do outro lado o quê? Interpretação.
Tá vendo? Você vai ter que visualizar. Peraí, o verbo, ele aconteceu ali, né? Com qual sentido? Porque é de acordo com o sentido que você vai voltar para o verbo que está no contexto e fazer a análise dele em relação à regência, a classificação dele de acordo com a regência. Então, muita calma na hora, tá? Não vamos surtar, não. Beleza? Amém. Concordância agora. Bom, a gente sabe que nós temos aí um campo gigante de concordância. Não é assim? Pois é. Olha, a concordância nominal, vamos lembrar o princípio básico dela, porque aqui, gente, nós temos mais de 60 regras. Mais de 60 regras para você levar para uma prova. É muita coisa, olha só. Então, o que você vai fazer? Vai tentar lembrar o princípio básico. Concordância nominal é aquela onde geralmente, porque a gente vai encontrar o substantivo, que é o primeiro nome, o nome principal, e vai entender que adjetivo, artigo, numeral e pronome concordam com esse substantivo. Em questão de prova, basicamente, nós temos adjetivos concordando com os substantivos, basicamente. Só que nós temos regras que nós podemos levar para a nossa prova, né? A professora Angélica até anotou para não deixar passar batido para você aqui, ó. Temos a regra do anexo, incluso e kit, que é questão de prova, tá? Detalhe, a expressão em anexo é invariável, viu? Pois é. A gente tem a regra das expressões é proibido, é permitido, é bom e é necessário. Tem que levar para a prova isso aí, tá? Cuidado com essas observações. Ah, beleza. A gente tem a regra do possível, mesmo, bastante e junto. Então, todas essas regras que eu disse, você vai correr, avaliar rapidinho e vai levar para sua prova isso aí. Agora, na concordância verbal, é verbo concordando com o sujeito. Não é assim? Então, você vai ter que achar o sujeito, visualizar ali como o sujeito está, se ele é simples, composto, e concordar o verbo com ele. Tá vendo como é que é isso que você vai fazer? Aí tem uma situação bacana, né? Tem particularidade de prova aí. Os verbos impessoais, você vai levar para a prova, porque se eles são impessoais, não aceitam concordância, né? Você vai levar isso para a prova. Os verbos impessoais são aqueles que fazem a oração sem sujeito, tá? Pois é. Você vai levar para sua prova o verbo mais o se, tá? Aquela situação da passiva sintética ou do sujeito indeterminado, onde se tem verbo mais o se, porque na passiva sintética o verbo concorda com o que está depois do se, e no sujeito indeterminado o verbo tem que ficar no singular obrigatoriamente. Olha só. Você vai levar a concordância do verbo ser, que é uma particularidade de prova bruta. Você vai levar a concordância da palavra alerta, tá? Você vai levar também a concordância nos casos onde depois do sujeito acontece o pronome relativo que ou o pronome relativo quem. Você vai prestar muita atenção nessa concordância do verbo com o sujeito, quando depois do sujeito aparece o pronome relativo que e o pronome relativo quem. Então, a professora Angélica já te deu todas as cartadas. Você vai correr rápido, avaliar o material seu, o seu material aí e tentar buscar o máximo de coisas possível. Para quê? O máximo, né, de coisas ali. Para quê? Para você poder conseguir gabaritar a sua prova. Se cair uma questão tratando concordância aí, tanto nominal quanto verbal. Beleza? Vamos continuar então. Olha só, olha o que a gente tem agora, né? Depois aí da concordância nominal e da concordância verbal, olha o que a gente tem. Vou colocar aqui, olha só. Orações reduzidas, tá? Lá no período composto, você entendeu as orações reduzidas. Mas sim, você estudou sobre orações reduzidas, né? E o que você vai entender das orações reduzidas aqui? Rapidinho, porque se encontra dentro do período composto, né? O que é uma oração reduzida? Quando você tem uma oração reduzida, você vai visualizar o quê? Primeira coisa, a conjunção, ou seja, o conectivo que introduz a oração quando ela está na órbita normal dela, desenvolvida, né, vai sumir do contexto. O conectivo some quando você está diante de uma oração reduzida. Olha só, não há conectivo para introduzir e o verbo se transforma em forma nominal, do infinitivo, do gerúndio ou do particípio. Então, muita calma na hora de associar as orações reduzidas, tá? Por quê? Porque se ela estiver reduzida do infinitivo, o verbo ali que se transformou em forma nominal tem que estar terminando em ar, er, ir, infinitivo. Gerúndio, o verbo que se transformou em forma nominal, né, tem que estar ali terminando em NDO. E no particípio tem que estar terminando em ado ou ido. Combinou? Beleza. E a classificação? Oração substantiva fulana de tal, ou adjetiva fulana de tal, ou adverbial fulana de tal, reduzida do
infinitivo, gerúndio ou particípio. É isso que tem que ter. Beleza? Amém. Vamos continuar aqui agora. Colocação pronominal a gente já viu. Agora nós vamos para a estilística. No campo estilístico, tá? Nós temos aí figuras de linguagem e vícios de linguagem. Dois assuntos importantes aí dentro do campo da estilística que a gente precisa observar, né? Tá. Figuras de linguagem, professora, até anotei, porque hoje nós temos tantas figuras, nós temos mais de 20 figuras de linguagem, mais de 20, tá? Mais de 20 figuras. Então, cuidado, tá? Ó, já vou até, porque eu até selecionei aqui, ó, cuidado com a aliteração, né? Que a gente tem ali a repetição de som de consoante. Cuidado com a assonância, onde a gente tem a repetição de sons vocálicos, tá? Cuidado com, claro, né? Metáfora, metonímia, que vai cair, que pode correr o risco de cair, metáfora, que pode correr o risco de cair, né? Se metáfora despenca, né? Metonímia também despenca no que diz respeito a figuras de linguagem. Cuidado, tá? Com a antonomásia, ou também considerada perífrase, né? Porque é a substituição de um termo por outro que já virou, como é que fala? Intitulado, né? Por exemplo, Cidade Maravilhosa no lugar do Rio de Janeiro, né? A gente tem ali o mestre no lugar de Jesus Cristo, tá? Então, que é algo que a intitulou, né? Isso é a perífrase, é a substituição de um termo por outro que já ficou assim rotulado, intitulado, né? Pois é. Então, cuidado, viu, com isso aí. A sinestesia também, tá? Não poderia deixar de trazer aqui com particularidade, porque a sinestesia é a mistura de sensações, né? Tato, olfato, paladar, né? Sim, e assim vai, tá? Mistura aí de sensações que são trazidas pelos órgãos de sentido, tá? Cuidado com a silepse, né? Porque é a supressão de uma palavra que a gente facilmente identifica. Cuidado com a zeugma, porque você vê a supressão de uma palavra, mas ela já foi dita anteriormente. Cuidado com isso, tá? Cuidado também com a antítese, óbvio. Termos opostos, ideias antagônicas, é a antítese. Eufemismo, né, que é a suavização ali, você vai suavizar um termo, olha só, ao invés de dizer que fulano morreu, né, ele vestiu um paletó de madeira, eu acho que isso não tá nada suavizado, mas tudo bem, entra como suavizar, né, ele descansou, ele partiu dessa para melhor, né, nós temos aí. Cuidado com a personificação ou prosopopeia. Por que eu digo para você ter cuidado? Porque nessa personificação ou prosopopeia, a gente tem a situação de ter característica de seres humanos a coisas que não têm vida ou a animais, não é assim? O cachorro vai falar, não, o cachorro faz outra coisa, ele não fala, ele late, não é assim? Pois é, então muito cuidado com isso. E temos aí a apóstrofe, né? Que já caiu no CRS também, o CRS já trouxe isso, e a apóstrofe é aquela figura onde você invoca a presença do vocativo dentro do contexto, ok? Tratei várias situações com você aqui, né? Em situação de que pode ser cobrada em prova. Amém. A gente tem agora o quê? Os vícios de linguagem. E os vícios, nós temos solicismo, né, nós temos o que? O barbarismo, a gente tem o que? O estrangeirismo, né? E a professora Angélica quer ressaltar o solecismo com você e o barbarismo também com você aqui. Até anotei aqui para trazer e não esquecer de comentar. Porque quando a gente tem solecismo, a gente tem erros de sintaxe. Leva isso para sua prova. Erros de sintaxe. Isso é o solecismo, tá? Beleza. Quando a gente tem, preste atenção, depois do solecismo, quando a gente tem ali o barbarismo, olha só que doideira. A gente tem o quê? Erros no emprego de uma palavrinha. Olha só, tá? Eu tô tentando aqui, que eu anotei tanta coisa que eu tô até perdendo o fim da meada já para tratar tudo com você aqui ainda antes do nosso encontro, né? Da nossa revisão aqui, do nosso vale tudo, das nossas apostas, acabar o nosso tempo aqui. Então eu tô tratando tudo com você, rapidinho, ó. Solicismo, erro de sintaxe. Barbarismo, erro no emprego de uma palavra. Pode ser com relação à acentuação gráfica, com relação à morfologia, com relação ao sentido dela. Como, por exemplo, ansioso. A pessoa escreve ansioso com C e ansioso é com S. Isso é um barbarismo, tá vendo? Escreve rúbrica, acentua o U, né, onde não é para acentuar, porque a palavra é rubrica,
Tá vendo? Então, isso aí é um barbarismo, tá? Nós temos estrangeirismo, né, que é usar palavras estrangeiras no nosso contexto. Pleonasmo vicioso é uma outra aposta também, porque o pleonasmo vicioso é um vício da linguagem, não é assim? O que acontece? É o subir para cima, descer para baixo, ver com o olho, né, assim, comer com a boca, tá vendo? Olha só que doideira, não é verdade? Pois é, escuta, as figuras de linguagem, elas são desvios intencionais para provocar um sentido. Os vícios da linguagem são desvios não intencionais, eles acontecem, ok? Beleza. E aí a gente tem o que? A cacofonia, né? A cacofonia é quando do final de uma sílaba, de uma palavra, desculpe-me, a última sílaba de uma palavra, com o início da outra, da primeira sílaba da palavra da frente ou da outra palavra toda, gera-se uma nova palavra. Por exemplo, boca dela, olha só, cadela, tá vendo? Boca dela, cadela, é a boca dela. E no meio dessa boca dela, nós temos o quê? Cadela, olha só. Formou-se uma terceira palavra, tá vendo? Ir mijar, né? Mijar, olha só que doideira. Forma-se uma outra situação. Então, isso é a cacofonia, beleza? Amém. Aí é o seguinte, olha só, fonemas. Professora Angélica aí, vamos ver se a gente encontra aqui, né? Que é a próxima situação aí, ó, fonemas, tá vendo? O que a gente vai entender desses fonemas aí? Nós sabemos que fonemas são representações gráficas, representações sonoras das letras que são as representações gráficas. Eu vou até esqueci de voltar para mim. Fonema, representação de sons, né? Em relação às letras que são as representações gráficas. Então, quando você escreve, você escreve letras. Quando você pronuncia, som é fonema. Ok? Amém. Beleza, entendemos isso aí. Ok, professora. O que você precisa levar para sua prova? A diferença, né? Letras, fonemas, essa diferença. Entender que se você vai contar ali letras e fonemas, quanto mais dígrafos a palavra tiver, menos sons ela vai ter em relação às letras, né? Tem palavras que são escritas com X, por exemplo, que tem 2 sons, né, assim, sexo, anexo, tá vendo? É escrito com X, mas na pronúncia você tem mais fonemas do que letras. Isso é muito importante. Às vezes o CRS vai trazer uma questão abordando isso. Quando a palavra não tem dígrafo, e ela também não tem, né, no caso aí dessa letra, igual o caso do X, por exemplo, que se pronuncia 2 sons, e ela não tem um H também, porque o H é uma letra figurativa, né? Então, o som do H não vai. Então, tem menos sons do que letras também. Então, se não apareceu nenhuma dessas particularidades, a mesma quantidade de letras também será a mesma quantidade de fonemas. Tá vendo como é que é? Pois é. A gente tem aí e sabe, né, que existem as vogais, as semivogais, as consoantes, né? A gente tem que lembrar isso tudo aí em situação de prova, tá? Pra gente poder não errar de jeito nenhum, né? Que tem os encontros vocálicos, que tem os dígrafos, não é assim? A gente consegue atribuir aí direitinho, tá? Beleza. Aqui é o contexto aqui é tranquilinho, né? Agora, a crase, né, o estudo da crase, aí, o emprego da crase, né, falando da abençoada da crase e finalizando com ela, porque essa sintaxe de regência, de concordância, de colocação pronominal, a gente já viu ao longo do nosso revisional aqui, a crase, vamos lá, né? Nós temos várias regras da crase. E aí a gente entende, vamos tentar lembrar na hora da prova onde a gente não pode usar a crase. Nós não podemos usar a crase antes de palavra masculina, não podemos usar a crase antes de verbo, tá? Que é o uso do acento grave no A antes de verbo. Não podemos usar, tá? Antes de pronome pessoal do caso reto, ela, não usamos crase. Não usamos crase, assim, eu já falei, né? Antes de palavra masculina, antes de verbo, antes do pronome pessoal do caso reto, ela. E outra coisa, nós também não vamos visualizar o acento grave no A, denotando crase, antes de palavra feminina dentro de objeto direto. Também não temos crase ali, tá? E aí a gente leva, né, todas as outras regras dos casos obrigatórios, dos casos facultativos para a nossa prova, beleza? Pessoal, olha isso, a professora Angélica vai ficando por aqui.
que a gente teve aí, né, graças a Deus, um tempo muito válido para a gente trazer aqui muitas observações de prova para você, né? São apostas mesmo do que pode acontecer ali, viu? E a professora Angélica deseja a você que está aí do outro lado excelente prova, tá? Que Deus te ilumine e te abençoe aí, né, na hora da prova, que seja feita a vontade do Senhor, né, sobre a sua vida, tá? E é isso, viu? Ó, um beijo no seu coração, tudo de bom pra você, tá? E espero notícias boas. Combinado? E vamos ver o que vai vir de interpretação de texto lá, né? Para que a professora não tenha uma interpretação, você tenha outra e a banca tenha outra, né? Vamos ver se a gente consegue, né, colocar em sintonia a interpretação de texto, né? Assim, porque dá vontade até de correr, né? Dá vontade nem de interpretar, dá vontade de falar assim, ó, no nosso gabarito extraoficial, né? A gente dá vontade de falar assim, ó, não vou corrigir questões de interpretação de texto, tá? Vamos deixar aí para avaliar, depois que a banca soltar aí os gabaritos, a gente discute, né? Vamos corrigir só gramática. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Depois que sair o gabarito, depois que sair aí o caderno de prova, pra gente poder jogar o gabarito extraoficial aqui pra você. Beleza? Ó, um abraço, viu? Fica com Deus, fui e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.